Fala pessoal, tudo bem? Como eu tinha comentado com vocês, eu vou deixar aqui gravado no YouTube essa aula de genética de populações para vocês poderem fazer as atividades e estudarem para a prova, tá bom? Bom, falando genética de populações, né, a gente vai estudar as frequências gênicas e genotípicas da população. Lembrando que frequências genotípicas é quais são os genes compartilhados entre os dois cromossomos homólogos, que determina a frequência genotípica, ou seja, todos os genes, o conjunto de genes que o indivíduo possui, assim como as frequências gênicas, que são os alelos dentro de uma população. Então a gente vai estudar como que a gente entende essa frequência dentro de uma população e como ela se mantém para as gerações seguintes. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o conceito de população. Né? Existe o ponto de vista estatístico em que a população ela representa, né, todos os indivíduos de uma espécie dentro de uma determinada área. Só que do ponto de vista genético, a gente sabe que isso não acontece porque existem populações, indivíduos que são da mesma espécie, mas elas não conseguem coexistir numa mesma área e acabam não se reproduzindo porventura. Né? Então a gente chama essa população em que todos os indivíduos têm capacidade de reprodução entre si, de população mendeliana, que é o conceito do ponto de vista genético que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom? Bom, qual que é a importância da genética para estudar as populações? Nós sabemos que dentro de uma população original nós temos um pool genético, uma variabilidade genética inerente àquela população, e existem eventos de seleção, pode ser de seleção natural ou seleção artificial, pensando aqui na nossa disciplina do melhoramento genético, e essas características elas vão variar de acordo com a população e também de acordo com o interesse econômico, no caso se for um programa de melhoramento genético. Então essas frequências gênicas e genotípicas que a gente vai encontrar na população vai depender dos eventos que a gente estiver falando, seja eles eventos de causas naturais ou de programas de melhoramento genético, por exemplo. E como que a gente faz o cálculo das frequências gênicas, né? Para a nossa aula aqui a gente vai usar dois exemplos. A gente vai usar o exemplo em que nós não temos dominância e uma interação gênica de dominância completa. A gente não vai entrar no mérito de outros tipos de interação gênica e muito menos de epistasia, porque aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada e não é o foco aqui da nossa disciplina aqui para o momento. Então, quando a gente fala de ausência de dominância, a gente quer entender qual que é a frequência de cada um dos genes da população. Então, suponha que eu tenho dois alelos, a gente vai trabalhar sempre com o básico dentro de uma população, então a gente vai trabalhar assim, com dois alelos, que eu vou chamar de A1 e A2. A frequência é a quantidade de vezes que esse gene aparece na população em relação ao total. Então, quando a gente calcula, por exemplo, a frequência de A1, em genética, a gente usa essa terminologia para a frequência do gene, por exemplo, A1, que eu vou chamar aqui, de P, e a frequência do seu alelo, o A2, de Q. Então, acostumem-se com essas denominações. Então, para eu achar a frequência do gene A1, quando eu não tenho dominância, eu pego o número de alelos que eu tenho de A1 e divido pelo número total de alelos. Se eu quiser saber qual que é a frequência do meu alelo A2, eu pego o número de alelos A2 e divido pelo número total de alelos. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então imagine aqui que eu tenho herança de corpo para esse peixe aqui que é o beta, um peixe que eu gosto bastante, até por causa do meu pai. A herança da cor do beta, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está considerando que não tem dominância. Então, o gene A1 em homozigose, ou seja, se ele tiver A1, ele vai produzir a cor vermelha no beta. O gene A2 em homozigose, por sua vez, se for A2, vai produzir a cor branca. Se os indivíduos são heterozigotos, eles vão produzir essa cor aqui, que são os ruões. Então, a gente vai dar um exemplo com 100 animais para ficar fácil. Então, um cardume com 100 animais, em que 50 são vermelhos, 40 ruões e 10 brancos, qual que é a frequência gênica de A1, A2 e qual que é a frequência dos genótipos? Ora, muito fácil. Então, a gente coloca aqui numa tabela. Então, eu tenho aqui meus genótipos, A1, vermelho, A1, A2, ruão, A2 branco. Lembrando que não existe dominância entre o gene A1 e o gene A2, por isso que a gente tem um fenótipo intermediário aqui. Então, o número de indivíduos, eu coloquei que são 50 vermelhos, 40 ruões e 10 brancos. Então, a primeira coisa que eu quero saber é quantos genes, o número dos genes individual de A1 e A2 que eu tenho nessa população.
Muito bem, se eu tenho 50 indivíduos que são A1, vocês concordam comigo que eu tenho 50 genes desses indivíduos? 50, esse A1 está duplicado? Duplicado em que sentido? Por exemplo, um indivíduo ele vai ser A1. Então, um indivíduo ele possui 2 genes A1. Portanto, se eu quiser fazer o cálculo de quantos genes A1 eu tenho nessa população só de fenótipos vermelhos, eu multiplico 50 por 2. Logo, eu vou ter aqui 100 genes A1. Vejam que um indivíduo ele possui 2 genes A1, por isso que aqui é 100. Se eu vou pegar, por exemplo, o Juan, eu vou ter 40 indivíduos. Desses 40 indivíduos, 40 vão ter o gene A1 e 40 também vão ter o gene A2. Por isso que eu tenho aqui 40, 40. No total vão ser 80. E o branco ele tem 10 indivíduos que possuem 2 genes A2. Portanto, a frequência, o número de genes que eu tenho A2 é 20. Bom, se eu fizer a soma aqui, eu vou ter que o total de genes na minha população é 200. Óbvio, eu tenho 100 indivíduos. Logo, todos possuem 2 alelos, então meu total de genes vai ter que ser 200. Como que a gente faz o cálculo das frequências gênicas? A frequência do gene A1 vai ser dado por número de alelos A1 dividido pelo total. Então, quantos que eu tenho aqui o total de A1? Eu não tenho aqui 100 e aqui eu não tenho 40 também, então eu preciso somar. Quando a gente fizer a conta, eu faço 140, o total de A1, dividido pelo total de genes que eu tenho na população, que são 200. Então, a minha frequência gênica eu tenho 0,7, ou 70% do gene A1 presente na população e 30% do gene A2 presente na população. Isso aqui usando a frequência gênica. E se eu fizer a frequência genotípica? Genotípica é a frequência genotípica observada. Eu pegaria o número de genótipos A1, dividiria pelo total de genótipos que tem na população. Então, eu vou ter aqui número de indivíduos, 50, número total de indivíduos, 100. Tá vendo? Então, eu vou ter 50% da minha frequência genotípica, eu vou ter A1, 40% eu vou ter de A1, o Juan, e 10% de branco, né? Aqui ficou fácil, né? 50 indivíduos em 100, 50%, e por aí vai. Então, a gente já tem a frequência genotípica observada e as frequências gênicas. Muito bem. Aqui, bom, é importante a gente sempre lembrar, a gente já viu isso em aula, que a probabilidade de qualquer gameta transportar um determinado gene é igual à frequência desse gene na população. Ou seja, quanto maior é a frequência do gene na população, maior a probabilidade de transportar esse gene para a geração seguinte. Por exemplo, probabilidade, nesse caso, né, de um espermatozoide portador do gene A1 fertilizar um óvulo A1 é 0,7, que é a frequência desse gene na população, vezes ele mesmo, 0,7. Então, eu teria a probabilidade de 49% de fertilização de um espermatozoide que tenha o gene A1 com um óvulo que tenha o mesmo gene A1. Tá bom? Muito bem, agora a gente vai falar de dominância completa. No caso de dominância completa, a gente vai trabalhar com 3 fenótipos, ou com 3 genótipos, só que agora nós vamos ter apenas 2 fenótipos possíveis, lembrando que a gente vai ter uma relação de dominância. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular, a gente tem que pressupor que a população encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, que assume algumas premissas para a gente conseguir realizar esse estudo de frequências gênicas na população. Então, vamos lá. A gente vai pegar como exemplo a cor em beta. A gente vai manter a cor do beta para ficar mais fácil para a gente entender. Então, estudos com a cor de beta, em que os alelos R1 e R, eles controlam a expressão da cor para esse animal aqui. Então, indivíduos que são homozigotos dominantes, R1, R1, e os heterozigotos R1 e R são vermelhos. Então, de cara, a gente já vê que tem uma dominância do R1. Os homozigotos recessivos, R1 e R, são pretos. E a pergunta é, partindo de um número arbitrário de cada genótipo, é possível prever as frequências gênicas e genotípicas nas gerações seguintes? Vamos ver. O que a gente já sabe, né? Então, o que eu estou propondo para vocês é o seguinte, imagine que eu tenho aqui um tanque, imagina um tanque cheio de peixes vermelhos e pretos, eles vão acasalar entre si de maneira aleatória. Eu consigo prever na próxima geração quantos eu consigo
esperar que vão ser vermelhos e quantos que vão ser pretos? A gente consegue fazer isso, desde que tenha algumas premissas sejam atendidas. Então, por exemplo, quando a gente cruza casais de beta, a gente tem os possíveis cruzamentos. Eu posso cruzar o vermelho, que ele pode ser homozigoto, ele pode ser heterozigoto, e o preto, que ele é homozigoto recessivo no caso aqui. Então, todos os cruzamentos possíveis eu tenho. Se eu cruzar um puro vermelho com um puro vermelho, óbvio que eu espero encontrar um puro vermelho. Tá? Todo mundo aqui já lembra como que a gente faz o cruzamento entre esses genes que vão ser divididos na meiose. Se eu cruzar um preto, R1, com outro preto, R1, logicamente eu vou encontrar todos os pretos, todos os descendentes vão ser pretos homozigotos recessivos. Se eu cruzar um puro vermelho com um puro preto, óbvio que o vermelho puro ele só pode doar o R1 e o preto puro ele só pode doar o R1, portanto todos os meus descendentes vão ser vermelhos heterozigotos. Se eu cruzar um vermelho puro com vermelho heterozigoto, eu vou ter metade dos meus indivíduos vão ser vermelhos puros e metade vermelhos heterozigotos. Se eu cruzar um heterozigoto vermelho com um preto, eu vou ter metade dos indivíduos que vão ser heterozigotos vermelhos e metade vão ser pretos, que são homozigotos recessivos. Né? Lembrando que esses indivíduos sempre vão doar o R1, e esse aqui tem 50% de chance, ou meio, de probabilidade de doar um R1, portanto, sendo metade vermelho, ou metade o R1, sendo metade indivíduos pretos. E se nós cruzarmos todos os indivíduos heterozigotos, a gente vai ter aquela proporção de 1 para 2 para 1, aquela famosa aquele famoso cruzamento que a gente está acostumado a fazer, né? Vou fazer aqui rapidinho para a gente ver, né? Então o indivíduo ele pode doar um R1, R1, a gente faz aqui o quadro de Punnett ou de Punnett, tanto faz, pode chamar de o que vocês quiserem. Então eu vou ter um indivíduo, ele pode ser R1, 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 R1 e R1, R1. Portanto, eu vou ter aqui um indivíduo vermelho puro, está aqui. Eu vou ter dois indivíduos R1, R1, está aqui. E um indivíduo, eu espero ele ser preto. Né? Aquele cruzamento clássico que a gente já está acostumado a fazer. Muito bem. Então, esses são os cruzamentos possíveis dentro dessa população que a gente colocou. Só que a gente sabe que os cruzamentos, né, eles acontecem ao acaso. Então, como que a gente pode estimar essa frequência dos genes numa população pamítica? Então, esse é um dos primeiros pressupostos que a gente tem que levar em consideração, em que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de acasalamento. A gente sabe que não é bem assim que acontece na natureza, né? Existem algumas preferências, tanto de territorialidade, de dominância, de preferência, de cor, etc, etc e tal. Então, quando a gente assume que a população é pamítica, para facilitar o nosso estudo genético aqui, a gente está falando que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de cruzamento, tá? Então, para a gente assumir essa premissa no nosso exercício aqui. Então, imagine que na minha geração 0, eu tenho 40% dos meus indivíduos são vermelhos, R1, R1, 40% dos meus indivíduos são vermelhos, R1, R1, heterozigoto, e 20% R1, R1. Então, para facilitar numa população de 100 animais, eu vou ter o seguinte. Então, eu tenho minha frequência genotípica. Como que eu calculo a frequência genotípica? A quantidade de animais que eu tenho em relação ao total daquele genótipo. Então, 40 dividido por 100, eu tenho aqui 0,40. E meu número de alelos, que a gente já viu também como que calcula. Se, por exemplo, esses animais que são puros, R1, são homozigotos, cada animal ele tem 2 genes R1, R1. Então, se um animal tem 2 genes R1, R1, 40 animais vão ter 80 alelos R1, R1. Para os animais que são heterozigotos, o que eu tenho? 40 indivíduos. 40 indivíduos, desses 40, um gene vai ser R1 e desses 40, um vão ser R1. Então, eu vou ter também 80 alelos. Né? Lembrando que eu não estou separando ainda, só fazendo a contagem de alelos. E no caso aqui, esses indivíduos, né, eles vão ter a quantidade de alelos, aqui a frequência genotípica 0,20 e o número 20 de alelos, no caso aqui, R1, R1. Muito bem. Opa, aqui está errado, né? 20 não, aqui é 40, né? A 40 para dar 200 aqui. Aqui está errado. Vou até botar aqui na minha caneta aqui. Opa, aqui é 40. Pronto, agora sim fechamos a nossa conta aqui. Muito bem, seguindo aqui,
a gente vai fazer o primeiro cálculo das frequências gênicas. Eu quero saber qual que é a frequência de cada um dos genes. Eu quero saber do gene errão e a frequência do gene errinho nessa população. Como que eu faço o cálculo da frequência gênica? Primeiro eu vou usar aqui o número de alelos que eu já tenho aqui. Então, por exemplo, no meu número de alelos eu vou ter aqui duas vezes o errão errão, que é esse gene que eu vou ter aqui. A gente já sabe, né? Duas vezes vai dar 80. Deixa eu botar aqui minha caneta para ficar mais fácil. Então, duas vezes a frequência do errão errão, a gente já tem aqui 80, mais a frequência do errão errinho, que vai ser 40. Então, duas vezes 80. Opa, duas vezes. Já aqui já tá, né? Já tá 40, desculpa. Calma. Paga. Calma aqui, deixa eu parar. Aqui. Que eu fiz errado aqui. Já tá. Aqui já tá duas vezes, né? Opa. Aqui. Então, duas vezes aqui 40. Aqui eu fiz a conta direta, né? 40. Duas vezes aqui 80. Mais, né, o errão errinho, que no caso aqui também vai ser 40. Agora sim vai dar certo. Então, duas vezes 40 dá 80. Mais 40 dá 120. Aí agora bateu. E duas vezes o total aqui é 200, né? 200 é o total de genes que eu tenho aqui na minha população. E aqui eu vou ter, né, a frequência do errão errinho, eu quero saber a frequência do R, então eu vou ter aqui 40 também. Aqui eu tenho 40 genes errinho aqui, mais duas vezes, aqui é 200 aqui em cima, esse aqui é o de cima para cá, mais duas vezes a frequência do errinho errinho, que no caso aqui é 20. Então, duas vezes 20, 40 mais 40, 80, tá certo aqui. Aqui eu mantenho, peraí,